Fala, galerinha! Então a gente vem para nossa segunda aula dica da série Descomplicando a Anatomia e o tema de hoje são aí os ossos do tarso. Bem, antes de eu começar a falar sobre os ossos tarsais, é interessante eu abordar, né, sobre o pé. O pé é formado aí também pelos ossos tarsais, mas vai ter o complexo dos ossos metatarsais, os pododátilos e etc. Bem, existem dois aspectos que eu gostaria de falar para vocês antes de começar a nomear cada um dos ossinhos aí. O pé, ele é dividido em três regiões distintas: antepé, médio pé e retropé. O antepé ele é formado pelos pododátilos, que são os dedos dos pés, e os metatarsos. A região do médio pé, por sua vez, é formada aí, como vocês podem ver aí, né, pintadinho de rosa, pelos ossos tarsais, né? Alguns dos ossos tarsais, que são esses: o navicular, o cuboide e os cuneiformes. A região do retropé é formada aí por dois ossos tarsais, que é o talos e o calcâneo. E o segundo aspecto importante é que, dividindo aí o antepé e o mediopé, vai ter uma articulação, e dividindo aí o médio pé e o retropé, vai ter outra articulação, certo? E essas duas articulações terão nomes específicos. A articulação que divide aí o antepé e o médio pé é denominada de articulação de Lisfranc. A articulação que divide o médio pé e o retropé é denominada aí de articulação de Chopin. A articulação aí do navicular e o talos e do cuboide com o calcâneo. Bem, assim como os carpos, os tarsos são estruturas do esqueleto apendicular, ou seja, são estruturas bilaterais. São existentes no padrão anatômico aí do corpo humano 14 ossos tarsais, 7 em cada pé. E esses ossos, por sua vez, têm nomenclaturas, e a gente vai utilizar o mesmo raciocínio para entender e utilizar aí para aprender a localizá-los aí e não se enganchar mais. Para que a gente consiga entender o nome e a localização de cada um desses ossinhos, a gente vai utilizar o mesmo raciocínio aprendido na aula passada, através da análise das articulações, né? Com quem esses ossos irão se articular. No caso, nós iremos utilizar aí a tíbia e a fíbula, certo? Que são os ossos aí, né, em suas partes distais, que irão formar aí, junto com os ossos tarsais, a articulação do tornozelo, e os metatarsos, que serão aí as regiões mais distais, certo? E também iremos utilizar as margens, né, os termos de correlação em medial e lateral. Bem, nós temos aqui o nome dos 7 ossinhos aí do tarso, né? Os 7 ossinhos tarsais. Esse primeirinho aqui, chamado de talos. Esse aqui, calcâneo, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes: cuneiforme medial, intermédio e cuneiforme lateral. Eu vou estar demonstrando aí, né, outras vistas para a gente poder estar visualizando, e aí a gente vai entender aí, né, a posição bem fidedigna desses ossos. Bem, olhando aqui, certo? Esses 3 ossinhos, já que agora a gente já sabe o nome de cada um deles, vamos entender os raciocínios para poder aprender aí a localizá-los. O talos, que é esse ossinho aqui que vocês, como vocês podem ver, aqui representado pelo Tzinho, ele vai estar se articulando aqui, né? Como vocês podem ver e vão visualizar melhor na vista lateral, com a tíbia e a fíbula. Porém, em grau, se eu traçar uma linha reta aqui, vocês vão perceber que o talos, comparado ao calcâneo, né, e são os dois ossos que ficam aí lado a lado, o talos vai ser aquele que vai ficar do lado da tíbia, e o calcâneo para o lado da fíbula, certo? Então, o talos aí, ele é esse ossinho mais medial, certo? Até porque a tíbia, né, que vai estar sendo um segmento dos membros inferiores, juntamente com a fíbula, a tíbia é considerada aí o osso medial e a fíbula, fina e fora, né, considerado aí o osso
lateral. Então, o talos ele é mais medialmente aí, certo? E o calcânio aí mais lateral. Descendo abaixo do talos, certo? A gente tem aqui o osso navicular, né? Que é esse osso aqui deitadinho, né? E o navicular ele fica abaixo do talos, certo? E ele está concentrado aí na região do médio pé, na parte também medial, certo? E mais lateralzinho aqui e do mesmo lado do calcânio nós teremos aí o cuboide, né? Então o cuboide e o calcânio aí, certo? Vão ser aí esse ossinho que vai estar ao lado aí juntamente com o calcânio. Bem, quando a gente vem para os cuneiformes, nós vamos ter 3 aí, né? Fica até mais fácil aprender os ossos do tarso. E dá para se utilizar aí os metatarsos como parâmetro de localização desses ossos aí. No caso, como aprendido, nós temos 3 cuneiformes, o médio, o medial, o intermédio e o lateral. O cuneiforme medial se articula aí com o primeiro metatarso, o intermédio com o segundo metatarso, o cuneiforme lateral com o terceiro metatarso. E aí a gente tem um cuboide, né, utilizando aí de outro raciocínio para se localizar o cuboide o osso mais lateral, se articulando aí tanto com o quarto como o quinto metatarso. Então não confunde aí, né, o cuneiforme lateral, ele se articula com o cuboide, certo? Então, o cuneiforme lateral ele é mais lateral, né? Se eu traçar uma linha aqui, né, ó, no intermédio, você consegue delimitar que esse aqui está mais para o lado medial e o outro está mais para o lado lateral. E o intermédio é aquele que está ali entre os dois, certo? Então, era esse aí o raciocínio bem objetivo. Porém, vamos olhar aí o pé em uma vista lateral para continuar aí o raciocínio. Então, olhando aí de uma vista lateral ou de uma vista medial, né, da face medial aqui do pé, né, como é que eu sei que é a parte medial? Olha aqui, ó, o primeiro dedo, que é chamado de hálux, né, você pode identificar porque, assim como o polegar, o primeiro pododátilo, né, vai possuir apenas 2 falanges, a proximal e a distal. E aqui, né, no mesmo segmento, olhando a face medial do pé, né, é possível identificar o primeiro metatarso, cuneiforme medial, o navicular e o talos, né, e mais posterior aqui o calcânio, certo? Então, ó, é possível utilizar o raciocínio e aí tu não se engancha mais. Vamos lá para a radiografia, para a gente estar dando uma olhadinha. Então, olhando aqui a radiografia, é possível identificar, assim como os ossos do carpo, né? Então, ó, é interessante olhar aqui, né? Como fica mais fácil entender, né? Então, ó, se articulando aqui com o primeiro metatarso, cuneiforme medial, com o segundo, cuneiforme aí intermédio, e aí com o terceiro, cuneiforme lateral, e o cuboide se articulando aí com o quarto e o quinto. Anteriormente aí aos cuneiformes, o osso navicular, pegando aqui o cuboide, o calcânio, e aí o talos aí anteriormente, né, mais proximamente aí ao navicular. E aí quando você vai usando esses parâmetros aí de localização, fica muito mais fácil. Vamos dar uma olhadinha na imagem aí toda colorida. Então, como demonstrado aí, vocês podem estar olhando, né, todo os ossinhos tarsais aí com suas respectivas, né, localizações, né? O primeiro, segundo e aí bem desenhadinho, tá, pessoal? Então, essa era a segunda dica da segunda aula. Não fica de fora. Não esquece aí de curtir, comentar e vai lá publicar nos teus stories e divulgar aí, ajudando o trabalho do tio. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.